Boa noite, irmãs. Queria desde já agradecer a presença de todas as irmãs que chegaram até aqui. Que vocês se sintam bem-vindas em nosso meio. Gostaria de convidar as irmãs a se colocarem de pé e abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 10, versículo 40. Lucas, capítulo 10, versículo 40. E a palavra de Deus diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãs, muitas vezes nós agimos como Marta, deixamos com que os afazeres do nosso dia a dia acabem nos afastando da presença de Deus, Mas nós sejamos como Maria, Que nós cheguemos aos pés de Jesus para sempre ouvir o que Ele tem a nos dizer. Então, nessa noite, você deixe todos os seus pensamentos focados no que Deus quer falar com você, E ouvir a palavra que Ele tem para você nessa noite. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração para iniciar? Senhor Jesus, muito obrigada pela presença de cada irmã que chegou até aqui esta noite. Senhor, que o Senhor fale ao coração de cada uma de nós, ó Pai, abençoe a preletora da palavra, a irmã Roberta, abençoe os louvores que serão feitos aqui nesta noite e também a comunhão. Senhor, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui e ouvirmos as suas palavras. Senhor, nós abrimos o coração
podem se sentar. Gostaria de chamar aqui à frente a irmã Roberta, que vai estar trazendo a palavra ao nosso coração. Boa noite, amadas. Sejam bem-vindas todas. É um prazer ver a casa cheia aqui, né? Deus com certeza está muito contente, né? Por ver cada um de vocês aqui. Tá? Muito obrigada. Eu quero agradecer às visitantes, né? Nós temos bastante visitantes hoje. É uma alegria ver vocês aqui na nossa casa, para poder estar, né? Ouvindo da palavra do Senhor e estando conosco aqui depois para a gente ter uma comunhãozinha, né? Eu quero agradecer a presença da Sofia, neta da Dona Laura, da Angelica e da Zilda de Salles, sejam bem-vindas, da Giovana e da Joyce, da Marlene, da Raquel, da Jéssica, da Josiane, da Silvana, da Marlene, da Maristela. Tem algumas que têm vindo sempre, né, Maristela? Mas a gente ser bem-vindo, viu, sempre. Continue firme aí, viu? Obrigada pela presença de todas, que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma e que vocês possam, assim como eu, ser tocados por essa palavra. É meio repetitivo o que a gente diz, mas precisa ser dito. Toda vez que a gente vai se preparar para a palavra, eu mesma, quando a Marisa me chamou, eu escolhi um tema e fiquei com aquilo. Mas comecei a orar, falei, Senhor, confirma isso, ou muda, ou redireciona. E fala que ele redirecionou. E adivinha com quem que ele falou primeiro? Comigo, né? Óbvio. Então, assim, tem hora que às vezes no estudo ali eu ficava até com vergonha. Eu falei, Senhor, quer que eu aprenda isso mesmo? Mas eu não sou assim. Não, será assim. Então, assim, é muito maravilhoso ver como Deus cuida da gente em cada detalhe, né? Porque cada ensinamento, cada correção que Ele proporciona para a gente é para o nosso bem, para o nosso crescimento. A gente fica muitas vezes aqui naquela zona de conforto, achando que a gente está fazendo o que está certo. E aí quando Ele vem e mostra, filha, não é por aí. E é nessa hora, por isso que a irmã Marisa fala, eu quero reforçar aqui, a importância das irmãs se comprometerem e vir para cá. Olha que maravilha a Gabi hoje, Gabi. Show de bola, hein? Ó. Então, é muito bom, porque isso aqui é fácil vencer, não. Eu não estou aqui a primeira vez, o coraçãozinho está amigo, parece que eu estou gaguejando, a perna tremendo, e a visão turva, é uma coisa, mas é por Deus, né? O que a gente quer, o dia todo eu pedi para esse Senhor, que nada te envergonha, mas que em tudo eu te honro e te glorifico. É muito sério, né, a gente trazer a palavra do Senhor, porque como está lá em Apocalipse, a gente não pode nem tirar, nem colocar no. Então, por isso que eu sempre oriento, o que eu aprendi com o meu pastor Lenguaíra, tudo que for dito aqui, as irmãs peguem o capítulo inteiro, fecha a portinha lá do quarto, tem aquele momento a sós com o Senhor e fala, Senhor, vou estudar o capítulo que a Roberta falou lá no encontro de mulheres. Fala comigo. Tem mais alguma coisa que eu preciso ouvir do Senhor? E lê o capítulo todo e procura ficar lá uns minutinhos quietinha para que o Espírito Santo de Deus possa falar com você. Por quê? Porque para cada um ele fala de um jeito. Então, para mim ele vai falar de um jeito, para as irmãs ele vai falar de outro. E tem sempre a interpretação, assim como às vezes a gente vê as Bíblias, né, serem traduzidas de cada maneira, assim é o entendimento da Roberta. Mas por quê? Porque a Roberta está numa fase que precisa ouvir aquilo. Mas às vezes a irmã Neia está em outra, né? A irmã Laura está em outra, a irmã Marilza em outra. Então não deixe de estudar em casa. Tá? Por isso que é muito, a gente não pode deixar se influenciar, né? Por internet. Os pastores, eles são nossos guias, né? Não é? Os pastores que guiam as ovelhas. Mas a ovelha tem que ir lá e tem que fazer a sua parte. Não adianta nada ele falar, come ali, se ela não comer, ela não vai, né, ficar forte. Então a gente tem que se alimentar da palavra, individualmente. Isso é um trabalho que você tem que fazer em casa, tarefa, tá? Quem tiver a Bíblia e puder abrir, hoje nós vamos trabalhar em 1 Samuel,
capítulo 25. Quem aí sabe de quem eu vou falar? Pode falar. Alguém desconfia? Ninguém sabe? Ninguém vai arriscar? Parabéns, irmão. Da própria. Bom, eu gosto sempre de trazer, né, o exemplo, a gente viu com a irmã Lila, no estudo que a gente tem de domingo na MD, a importância de algumas mulheres da Bíblia. E eu acho isso muito importante para nós que somos mulheres, termos referências. Hoje em dia, né, a gente, como a irmã Marisa fala que quer ser influenciadora, quem não quer ser influenciadora? Todo mundo, né, gostaria de estar na internet, ter vários seguidores, mas influenciadora do quê? Né? Então, quando a gente vê o Instagram, vê alguma coisa, que a gente busque influenciadores de Cristo, né? Porque aí nós vamos estar no segmento correto. Então, o melhor lugar para a gente ter boas influenciadoras é na palavra de Deus. Tem N mulheres com quem a gente vai conseguir aprender, né? E a Abigail é uma delas. Então, vamos lá. O nosso tema de hoje é um tema, eu acho que é o calcanhar de Aquiles de muita mulher aqui, mas muita mulher. Quero que levanta capítulo 25. Imagina. Levante a mão aqui para mim, a mulher que tem o fruto do Espírito do domínio próprio. Não vou ter nenhuma mãozinha levantada. Né? Estou vendo aí a reação de todas as irmãs. Quem tem domínio próprio? Por isso que eu falo que serviu para mim, a irmã Marisa me conhece. Não tem nenhum. É um fruto que devemos ter, como aprendemos também com a irmã Lila, né, irmã? Como foi ensinar lá no Mexeriquinha lá. Que está lá em Gálatas, né? Fruto do amor, fruto do Espírito do amor, o que mais? Alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, bondade, né? Então está lá o domínio próprio. Quem que vai nos proporcionar termos isso então? Somos nós mesmos pela carne? Só o Espírito Santo, né? Só Ele vai conseguir nos direcionar. Então, com a história de Abigail aqui, nós vamos aprender a ter esse domínio próprio diante das guerras internas que a gente precisa vencer. Internas, nós com nós mesmas, e externas, né? O nosso maior inimigo, muitas vezes, não é aquele que está do lado de fora, mas o que está do lado de dentro, nós mesmos. É o famoso temperamento, né? Eu lembro que quando eu comecei a ser discipulada pelo Aida, eu tinha mania de falar, porque eu faço isso porque eu sou italiana. Tenho um sangue forte, né? Não, eu tenho que ter o temperamento de Cristo, não da Roberta carnal, né? Então eu ficava justificando, usando essa muleta da minha descendência para justificar porque eu era alto, porque eu, né, gesticulava, era francona, assim, né? Então assim, era uma muleta que eu estava usando para não me aquietar, para não me controlar, sempre justificando, então muitas vezes a gente faz, né? O que as irmãs lembram quando eu falo de domínio próprio, quando vem a mente? Cada uma aí faça esse exame do que é o seu ponto fraco em relação ao domínio próprio. É o domínio da língua? É o temperamento daquela coisa de explosão? Nossa, eu estou no trânsito, alguém me fechou, nossa, a gente já fica nervosa. É o filho que está ali, né, fazendo arte, fazendo tudo, você não tem paciência de sentar, de orientar, você já vai lá, já põe de castigo, já bate. Façam essa reflexão de onde é a fraqueza de vocês com relação ao domínio próprio. Sem uma área, sem todas. Né? Então nós vamos aprender com a Abigail o segredo de governar a si mesma. A nossa vida é uma montanha russa. Se a gente não aprender a colocar o cinto, irmãos, nós vamos
a maus comportamentos para se chegar a um determinado fim. É uma luta mesmo, né? Da gente resistir contra determinado. Vem aquela coisa de falar, eu vou gritar, eu vou responder, eu vou retrucar. Então é uma luta. E quem que vai nos ajudar nessa luta? Só Cristo, só o Espírito Santo. A gente sozinha, o mundo, as orientações do mundo, é para você revidar. Imagina, você vai ficar por baixo. Imagina, vai lá, olha o que ele fez com você. Então o inimigo vai direcionar a gente a só responder, retrucar. Imagina, você vai ficar por baixo. Vai lá e faz igual, dá o troco, responde. Né? E o que Cristo fala? Mansidão, domínio próprio, calma, amor. E todos nós estamos nessa luta. Tem alguém aqui que não vive essa luta? Tem, amados? Todo mundo aqui se identifica? Levanta a mão quem se identifica com essa luta. Ó, tem algumas aí que não tem luta. A história de Abigail está no livro então, de 1 Samuel 25. É esse capítulo que vocês vão ler inteirinho, tá? Do versículo 1 até o versículo 44. Depois em casa vocês leem. A gente vai falar especificamente de alguns trechos aqui, alguns eu vou ler. Abigail era casada com Nabal. Lá no início já, depois que a gente vê no versículo falando da morte do profeta Samuel, a gente vai ver no versículo 2 e 3 a descrição então, né? E explicando sobre Nabal e sobre Abigail. Fala principalmente aí que Nabal era um homem de muitas posses, né? Ele era muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E fala que Nabal era casado com Abigail no versículo 3, era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras. Então Nabal não era fácil, né? Então a gente vai ver a descrição dos dois. Depois, ao longo da história, do versículo 4 em diante, vocês vão ver Davi numa situação em que ele precisava de alimento para os soldados dele. E aí, como ele já tinha convivido ali um período no campo com os servos de Nabal e sabia que ele era rico, ele enviou 10 deles para pedir alimento, para ajudá-lo. Então, do versículo 2, do 4 ao 9, vocês vão ver essa situação do Davi buscando ajuda então com Nabal para poder alimentar o seu exército. Depois de 1 Samuel, do 10 ao 13, se vocês lerem, vocês vão ver a reação de Nabal. Quem aqui deu uma lidinha já ou já sabe da história? Nabal deu a comida? O que Nabal fez, irmã Rosana? Diz que não conhecia Davi, não queria saber quem era e que não ia dar comida nenhuma. O que queria fazer, né, para tirar? Então era um homem mesquinho, um homem arrogante, né? E aí os soldados de Davi voltaram e contaram tudo para Davi. Não quero nada para nós não. Davi se enfureceu. O que ele fez? Mandou 400 homens para matar Nabal e toda a família. Olha só o que um ato insensato, um ato mesquinho, um ato sem pensar, nem não podia conversar, né? Um pouquinho mais, cadê a generosidade? Ele era super rico, ele tinha muito, não ia fazer falta, né? Cadê a questão da boa vizinhança, da questão ali mesmo dele se relacionar? Eu não conheço hoje, mas posso conhecer. Ele não se interessou, não vou ajudar e pronto. E aí, com isso, o Davi fala, vou mandar 400 homens para matar, e foi o que ele fez. Aí depois, do versículo 14 ao 17, é a passagem em que um servo conta tudo o que estava acontecendo para Abigail. E ela sai em defesa da sua vida, do seu esposo e de toda a comunidade dela. Esse fato, amados, foi um fato direcionado por Deus, não tenham dúvidas. Deus levantou Abigail para reverter toda a situação. E para ninguém morrer, e com isso, inclusive Davi. Vocês vão ver aqui depois que, inclusive, Davi ela ajuda com essa
E com isso ela nos deixou um legado do que fazer para governar a si mesmo. Então nós vamos aprender 3 lições aqui com a história de Abigail, de como governar a si mesmo. Então essa introdução foi para vocês entenderem o contexto, tá? Porque chegou nesse ponto dela ter que ir até Davi. Primeira lição: governar a si próprio não é sobre sentar no trono, é sobre o rei. Todo mundo no fundo quer mandar. Alguém aqui gosta de mandar? Ou não gosta de mandar? Façam essa análise. Vocês, enquanto dona de casa, enquanto mães, no trabalho, Marilson, as mandonas, né? Marilson sempre dá testemunho aqui de quanto ela era mandona. E já vinha aquela coisa do trabalho, já isso passou para o marido. Quantas mulheres aqui não se deixam, né? Deixa ninguém passar por isso. Gente, muitas vezes é involuntário, viu? Inconsciente. A gente vai ver, na hora que você vê, você manda de uma forma nada sutil, nada amorosa no marido, no filho, na vizinha, na companheira de trabalho, na empregada. Ah, Roberto, mas eu não vou, você vai orientar a sua funcionária. Não vai mandar, né? Então é bem diferente a orientação, o conselho, a advertência, o cuidado do que o mando. Quem aqui é mandado sabe o que é mandado. Então façam essa análise. Às vezes a mulher vai ficar justificando, não, mas eu não estou mandando. Nossa, mas eu tenho que falar, porque senão não é assim. Será que você está se comportando da maneira correta? Esse mando, né? Aí eles vão fazer um dilema, né? Precisava fazer aquele focar. Ponte, né? Se eu fico com ele, eu não enxergo as irmãs. Se eu tiro, eu não enxergo. Meu Deus do céu, que dilema. Vamos lá. Então, governo não é poder de mando. Governo, quem é o líder, quem governa, a característica é a humildade e a submissão. Abigail foi humilde, foi prudente, e isso lhe proporcionou ser sábio. Em 1 Samuel, no 25, do 18 ao 19, vocês vão ver um ato de sabedoria. O que ela fez? Quem conhece a história? Não vai formosa, né? Quem conhece a história de Abigail, quando o servo contou para ela, e ela ficou sabendo que Davi ia mandar 400 soldados para matar todo mundo, o que ela fez? Quem lembra? Exatamente. Ela mandou a comida primeiro. Isso não é sabedoria? Vou amansar. O que ele está? Ele não está com fome? Vou deixar ele com a barriguinha cheia, depois eu vou lá conversar. Não é estratégia que muitas vezes a gente tem que usar, gente? Seja para o nosso marido, chegou estressado do trabalho, uma boa janta para ele, né? Depois eu vou lá, depois eu converso. Não é? Não chegar aí, assim, né? Jogar tudo de uma vez, como a gente diz. Eu tenho muita mania de ser impossível. Isso que eu falo, que essa palavra tem vergonha, né? Quando eu estudando, eu fechava e eu não posso usar mais. Não, eu ficava justificando, né? Fechava de novo, demorou, ó, terminar. Eu achei que eu nem ia dar conta de terminar. Cada lambada. Então ela mandou a comida na frente. E aí depois que ela foi falar com Davi. Né? Se vocês acompanharem depois do versículo, no capítulo 25, do 23 ao 31, tem todo o contexto aí do encontro dela com Davi. Então a Abigail, ela vai nos ensinar até aqui 2 condutas sábias: o momento de ouvir e o momento de falar. Eu não sei nenhum dos dois, eu só quero falar. O Alexandre fala assim: meu amor, você não me ouve. E eu tenho a mente acelerada. Olha que ele fala uma coisa, eu já estou lá na frente respondendo outra. Eu falo: foi isso que eu te perguntei. Não tenho paciência de ouvir, de esperar ele terminar, de dar atenção devida, ainda mais a gente, né? Às vezes está ali conversando, você escuta um filho ali chamar, é a panela que está no fogo, é o cachorro, não sei. Não dá, e aí a mente fluide muito assim, você não dá atenção devida, e aí você não atropela tudo, né? Então, quando que ela se calou? As irmãs lembram? Quando que ela ouviu? Quando ela ouviu o servo. Uma mulher na posição de Abigail, será que ela ouviria o servo? Daria atenção para o que eu estava falando? Nem sempre, né, gente? Quantas vezes uma pessoa se coloca numa posição hierarquicamente mais alta, não ouve, né, as pessoas
depois, no momento certo, depois que ela mandou a comida, depois que ela amansou ali o Davi, ela foi lá e falou o que tinha que falar. Então é assim que nós precisamos fazer, né? Saber o momento de ouvir, aí, Roberto, vou deixar aqui conversar, e saber o momento de falar. Isso em tudo, viu, amadas? Aqui na igreja, como esposo, com a vizinha, porque é igual minha mãe sempre falava, no momento ali da discussão, a pessoa está nervosa, o estresse que ela passou no trabalho, eu sou muito afoita. Eu lembro uma vez que uma pessoa disse assim para mim, né? Ela morava fora, sempre que eu ia visitar, eu queria atropelar tudo falando. Ela falou, Roberto, isso é igual jornal nacional. Você dá as manchetes, depois você senta, calma, você tem que contar detalhe por detalhe. Né? Então, que a gente possa ter essa calma, respirar, acesso ao Espírito Santo. Senhor, me acalma. Senhor, meu esposo está falando comigo, eu preciso dar atenção, pede ajuda mesmo, amada. Deus é um Deus de intimidade, é um Deus de relacionamento. Não está conseguindo, está doido para sair dali para fazer alguma coisa, para lavar, para olhar, pede, desacelera, pede ajuda. Senhor, me dá um tempinho aqui para mim ouvir um filho, ouvir uma filha, né? Em tudo que a gente for fazer. Eu ganhei de presente o ano passado, meus 50 anos, a menopausa, né? Uma beleza, né? Quem não ganhou, né? Ganhei, e junto com ela veio os acessos de calor, que a gente sempre brinca aqui e comenta, né? Quem não nos tem. Cheguei para minha ginecologista 2 meses atrás e falei, doutora, não estou aguentando. Gente, quem sente que sabe, né? Aquelas ondas que vem lá de baixo e começa a suar e começa a... Aí ela falou assim, você deve estar pelo menos no climatério. Eu já fazia 3 meses que eu não menstruava. Aí ela pegou e falou assim para mim, não, vamos entrar com reposição. Eu falei, não quero. Reposição agora não estou preparada psicologicamente, quero dar um tempo. Graças a Deus não tem nenhum histórico de câncer na família, de nada, mas eu falei, não queria, deixa eu amadurecer a ideia. Aí ela falou, só a menopausa, só o calor, que eu já estou dando. Eu falei, Ela foi lá e me deu um ansiolítico. Não me falou que era ansiolítico. Você pode dar um remedinho para passar o seu calor. Peguei, como ela não me falou nada, mandei para o meu cardiologista. Doutora, eu posso tomar? Pode, Roberto. Aí ele brincou comigo, se é muito acelerado, vai ser bom desacelerar um pouco. Falou, só cuidado que às vezes dá um soninho. O dia realmente fica um pouco. Às vezes a gente fica um pouco resistente, né, amados? Não, Jesus, isso. E ele cura, sim. Não estou falando que ele não cura. Mas o nosso corpo, ele é formado, né, biologicamente. Então, muitas vezes a gente vai precisar, a psicóloga da Laura falou isso uma vez para ela, é cristã, a psicóloga dela. Falou, Roberta, a Laura precisa tomar um ansiolítico para me conseguir trabalhar o emocional. Então, muitas vezes a gente precisa dessa desacelerada no físico para o emocional conseguir se tratar. O emocional estando ok, o que a gente faz? A gente recorre na fonte correta, que é Cristo. Então, assim, uma vez um pastor médico foi dar uma pregação em Guaianazes e falou justamente isso. A medicina está aí, Deus capacitou os médicos para isso. Agora, com prudência, profissional correta, quantidade correta, e nada de ficar dependente do resto da vida. Aquela coisa que você controla, depois vai desmamando. E assim fiz. E eu amei, por quê? Tirou os meus calores por completo, acabou aquela calorada doida. Esse jeito eu vi a irmã Rosana Banana, irmã. Falei, olha que coisa, eu vou emprestar o meu leque para ela, porque eu não estou com calor. Então, assim, foi muito bom, porque me desacelerou, eu consegui tirar esse incômodo, que era muito ruim. Às vezes eu trabalhando, né, no ar-condicionado, negócio assim, né? E me deu aquela relaxada no dia a dia. Irmãs, eu não conseguia, depois do almoço, dar aquele cochilinho ali, seja 10 minutos. Meu funcionário falava, Roberto, você ligado no 360, calma, e aí a mente acelerava o corpo. Hoje não. Hoje estou mais calma, mais tranquila, né? Melhorou bastante, então a gente precisa dessa ajuda, né? E se a gente não for assim, a gente vai atropelando as coisas. Vamos lá. Então aqui são essas duas lições. Como nessa história, Deus usa então os pequenos para ajudar e ensinar os grandes, como fez com o servo na vida de Abigail. No momento da crise, amadas, o que mais importa não é o que temos, mas quem somos. Então, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com títulos, com riqueza, e aí vão subindo tanto na vida que exclui, né, as pessoas. A gente cansa de ouvir história, né, de artista que não considera mais
amigos na época que era, né? Na época que era pobre, na época dos parentes. Não, a gente precisa considerar todos que Deus coloca na nossa vida. Temos agido assim? Será que a gente tem dado ouvido a todas as pessoas? Não só aquela que a gente considera mais cristã, mas aquela nova na fé, de repente Deus vai usar para falar com você, né? Não só um político, uma pessoa, mas às vezes um vizinho simples, humilde, mas que vai te ensinar muita coisa, que vai te observando. Então, que a gente fique atento a todo aquele que chegar. Vamos desbloquear o nosso coração, assim, o nosso coração endurecido, de achar que tudo que é uma crítica destrutiva. Tá? Tem pessoas sim que são um pouco negativas, um pouco para baixo, mas se a gente aprender a ouvir, igual eu falo para minha filha, passar um filtro, tudo a gente vai aproveitar. Porque a gente tem mania, né? Chegou, nossa, tá me criticando, nossa, veio aqui para falar mal, nossa, veio aqui para poder feito o que eu fiz. Calma, não é assim. A minha oração quando eu chamo sempre de manhã é: Senhor, muda principalmente a área que eu acho que eu preciso mudar. Que é essa que mais eu preciso mudar. A gente fica fazendo tudo no automático, e muitas vezes ali Deus quer trabalhar. Então que a gente abra o coração das pessoas, sejam elas quem for, seja para elogiar, seja para reparar, para falar. Às vezes você fala: nossa, vem aqui, eu estava com um astral tão bom e pôs lá embaixo. Para, será que é você que está com o astral lá embaixo? Qualquer coisinha, você se limita, se vitimiza e fica lá embaixo? Não, pera lá, a irmã falou que eu estou assim, deixa eu ver se eu não estou mesmo. Se eu não preciso, né, me ativar para ser mais vaidosa, para cuidar mais, para fazer, né? A gente precisa ter o coração aberto, amados. Correção nem sempre é passar a mão na cabeça e te elogiar. Vocês são assim com os filhos de vocês? Vocês vão corrigir, vocês vão falar: oh, meu bem, que lindo, que fofo, você tirou 0, não é assim que vocês falam? A gente chega o pau, né? Tudo brava, grita, põe de castigo, de maneira errada, às vezes xinga, né? Nossa, isso é culto, você não escuta? E aí? Então vocês acham que quando Deus quiser corrigir a gente, às vezes usar uma pessoa, muitas vezes ele vai ser duro. Ele é um Deus de amor? É. Mas às vezes a gente não entende o amor. A gente vai precisar ouvir umas correções bem duras, então fiquem atentos. Outra atitude sábia de Abigail foi ter pedido perdão. Eu achei isso massa. Quem errou foi o marido dela, e quem pediu perdão foi ela. Lá no versículo 28 está assim: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor. Lá no versículo 25 também, no finalzinho, ela fala assim: ó, Nabal é o seu nome, a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços de meu Senhor em viagem. Ela toma para si. Olha que maravilha, gente, quem faz isso? Ela, para consertar tudo, ela não falou que a culpa foi dele, a culpa foi dela. Então ela foi muito sábia. Ela teve humildade, teve submissão, teve temor ao Senhor. Quando a gente teme ao Senhor, o que é temor para as irmãs? Não é apenas respeito, né, como a gente fala. É um sentimento profundo de respeito. Não é esse respeito superficial que a gente tem. Então, ela era também ciente das leis de Deus. Então, ela exerceu tudo isso nesse comportamento com Davi. Lá fala, em Provérbios 9:10, que a sabedoria é filha do temor. É impossível ser sábio e não for temente ao Senhor. Então, a Abigail aqui, a gente pensa em várias coisas, né? Ela poderia ter se revoltado, não ter ouvido o servo, ter se vitimado, ficado ali morrendo de medo, né? Mas não. Ela foi lá para salvar a si, seu esposo, sua família e também a Davi. Por que também a Davi? Se vocês olharem aí em 1 Samuel, a partir aí do 20 da frente, vocês vão ver que Davi, ele era um homem de Deus, não é? Então, nesse momento, o que ele estava tendo também? Ele não estava tendo temor. Ele estava num ataque de ira, ficou todo nervoso que Nabal falou para ele que não ia dar comida, já pegou os 400 e quis ir lá matar. Será que se ele tivesse parado e ouvido ao Senhor iria falar para ele fazer isso? O que as irmãs sabem? Não, né? Olha o que a ira faz com a gente. A ira nos
Então, Davi aqui também foi um homem que errou e que não teve domínio próprio com relação à situação que estava à frente dele. Então, ela, Abigail, nas falas aqui que vocês vão ter em casa, ela o lembrou de quem ele era, do que queria acontecer com ele, que já estava predestinado para ele seguir Deus. Então, Davi reconheceu isso. Lá em 1 Samuel 25, 32 ao 35, ele reconhece, ele fala assim, ó, então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te guiou ao meu encontro. Olha só, como que a sabedoria, aqui no caso da Abigail, a conduta dela, teve duas funções: salvar ela, o esposo, e toda a comunidade dela, e salvar Davi, de um ato que depois ele iria se arrepender. Então, olha, amadas, a importância da gente ser humilde, ser submissa, ter temor a Deus, ser sábia para poder direcionar as nossas atitudes. Segunda lição: governar a si própria não é conquistar um território novo, é sobre dominar o território que já é seu, e foi o que Abigail fez. Antes de conquistarmos nossos novos territórios, o nosso deve estar sob controle. O que é nosso território, amadas? O nosso território nada mais é que a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso marido, o nosso filho. Quando eu conheci a irmã Marilza, a gente se identificou numa coisa, lembra? A gente queria sair ali, a gente pegar a vida missionária e ir embora, catar o marido e... Mas e aí? Será que é da vontade de Deus? Não é? O nosso primeiro ministério é a nossa família. A gente sempre fala isso aqui, que precisa ser liderado. Muitas vezes a gente quer, sair, abraçar o ministério da igreja, sair evangelizando todo mundo, mas e os nossos? Eu vejo a grande dificuldade que é a família que não é cristã. É muito difícil. É muito difícil. Tem que ter muito amor, tem que ter muita sabedoria, muita direção de Cristo, pegar ali as deixas, as brechinhas que tem. Deus, graças a Deus, honra, Vira e mexe, meu pai a filha faz uma oração, a filha fala alguma coisa, pronto, a gente aproveita, Então, mas é difícil. Tem familiar que não é cristão, amigos, amigos que a gente também é muito difícil, Mas a gente não pode desanimar. Abigail, ela teve coragem e ousadia, porque a gente sempre fala aqui, Ela está levando as boas novas, levando o evangelho, a gente precisa ter posicionamento. Isso a gente só tem, amados, com muita coragem, muita ousadia, Eu lembro no testemunho que a irmã Marisa deu na EBD, não sei se ela já deu aqui, sobre um vizinho drogado, Que aí, aquela questão de chegar com uma mensaginha, você não vai falar, Porque pensa uma pessoa dessa, mas você chega com um convertinho, olha, tem um monte de convertinho que a gente pode ter na bolsa e chega e tá, não fala nada, a pessoa vai ler em casa, Intercessão, gente, o quão poderoso é você estar num ambiente, começou a ter discussão, começou a ter isso, você começar a orar, interceder, muda todo o ambiente, Então tem muitas maneiras da gente ter o posicionamento, ter a coragem, ter a ousadia para fazer o que é certo, como a Abigail fez. E é o que nós precisamos ter, amados, senão a gente não vai conseguir cumprir o nosso propósito, senão a gente não vai conseguir exercer, praticar, usar os dons que Deus deu para a gente. Porque é o que a gente sempre comenta. O diabo, ele nunca vai atacar quem está no bom, porque já está do lado dele. Ele vai atacar os servos do Senhor, os filhos de Deus. Então a gente precisa se armar. Vamos lá em Efésios, vamos estudar a armadura de Cristo e vamos para frente com coragem e ousadia, porque colocar a armadura também e ficar paradinho não resolve, Não podemos nos diminuir, nos depreciar, humilhar as nossas vidas. Humilhar no sentido de depreciação, de baixa autoestima, porque nós somos obras perfeitas de Deus, Não somos? Eu sou quem que é. Ninguém é, eu estou falando quem é a obra perfeita de Deus, ninguém levanta a mão, é isso. Então, com coragem e ousadia, nós devemos cumprir o nosso papel. Deus é conosco, amém? O nosso propósito é levar as boas obras. Isso deve ser nosso objetivo de vida. Cuidar primeiramente das coisas do reino do Senhor e da tua justiça, e as demais Ele nos acrescenta.
O nosso valor não está em nós mesmos, no que somos, no sentido de título, tá, amadas? Nós temos sim que nos valorizar enquanto filhas e servas do Senhor, mas não nos títulos. Eu lembro que um professor de EBD uma vez falou assim: quem você é? E ele perguntando para mim: você não é mais a Roberta Valise advogada, você é a Roberta, filha de Deus. Amém? Então, não posso deixar títulos se sobreporem a quem eu sou e quem é a minha essência, porque isso aqui tudo vai ficar, né? Então, o nosso valor não está em nós mesmos, né? Tudo eu, né? Eu consegui, o meu trabalho, o meu conhecimento, mas está no preço pago por nós na cruz do Calvário. Preço de sangue. Sangue de quem? De Cristo, amém? Abigail, depois de apaziguar o coração de Davi, ela voltou para o seu território. Ela fugiu? Poderia, né, gente? Estava dando um salve, ela falou: gente, eu fugi desse homem louco, esse homem ruim. Voltou para o seu território, para o homem que causou tudo aquilo. Quantas mulheres aí com problemas no casamento, querem desistir, com problemas no trabalho, querem pedir as contas, né? Com problemas de amizade, seja onde for, de vizinho, vamos mudar daqui, de igreja, né? As pessoas teimam em olhar as pessoas não vir aqui por Cristo, não olhar a Cristo, vamos mudar, não tá bom. A gente tem essa mania, né? Não tá saindo do nosso jeito, a gente, vaza, né? Vai embora. Vai buscar outro território. E se Deus nos colocou ali, nós temos que viver da melhor forma nesse território. Pera lá. O que está me incomodando? É isso que Deus quer falar. Que a área que já está tudo bem, não vai se incomodar. Vocês concordam comigo? Muitas vezes o que te incomoda no irmão, na situação, é o que você precisa tratar. É desenvolver mais tolerância, desenvolver mais amor, mais compaixão. Então a gente precisa observar isso. Todas as vezes que vocês se incomodarem com alguém, ou com algo, ou com um lugar, liga o pisca-alerta. Senhor, por que eu estou incomodado? Não era para me incomodar. Eu tenho o Senhor, eu sou o bom perfume, eu sou sal e luz. Por que eu estou incomodado? O Senhor quer me usar? O Senhor quer me tratar? Entendeu? Aprendemos com isso. Quando a gente aprende a governar o nosso território, aí sim Deus nos dá a nós. A gente só vai ter um novo lugar, uma nova bênção, uma nova mudança, se a gente ali resolver. Porque senão não vai se adiantar mudar de marido, né? Não vai adiantar você mudar de igreja, de trabalho, o problema não vai continuar. Porque está em você, não nos outros. Lembra lá no começo? Muitas vezes os problemas são nós mesmos. Né? Acho que 99,9. Terceira lição. Governar a si própria não é sobre controlar as pessoas, as coisas e tudo que a gente gosta de controlar. É sobre controlar a si mesma. Então aqui a gente vai ver uma das lições que a Abigail teve, o autocontrole, que é o que eu perguntei no começo. Alguém tem? Eu não tenho. E aí hoje eu pedi para vocês fazerem análise. Que área da vida de vocês estão tendo menos autocontrole? Roberta, eu sou mais controladinha, eu estou pensando. Gente, foi muito interessante, porque conforme eu estudando isso, quem traz a palavra sabe. A gente vai passando por várias coisas, porque parece que vai trazer mesmo, né? Ele não gosta, né, que a gente está aqui. E aí foram acontecendo tantas situações que eu, Senhor, eu tenho que ser que nem a Abigail. Eu estou o tempo todo agora, né? Senhor, eu Abigail. Aí eu lembro das passagens lá, Senhor, eu tenho que fazer igual a Abigail, agora eu não posso falar, agora eu tenho que ficar quieta. É muito difícil, gente. É como define lá a psicologia mesmo, que é uma luta. É uma luta. Abigail, depois de levar a comida, fazer a comida, ela fez a comida, ajeitou tudo, mandar a comida, montou, né? Em uma jumento que fala aqui, que ela montou. Deixa eu só ver. Uma Rosana também. Um jumentinho que ela montou. Não é? Então ela fez a comida, mandou a comida, depois ela montou no jumento e ela foi ao encontro de Davi. O que Davi queria fazer com ela, gente? Matar. Ela foi encontrar o assassino dela. Então primeiro ela fez a comida,
comida, mandou, e aí ela usou lá a coragem, a ousadia, ela teve a sabedoria, né? Para poder mandar a comida, depois ela teve a coragem de um ponto dele. Gente, quem que vai falar do seu assassino? E assassino aqui vocês podem colocar de diversas maneiras. Quem que vai encarar aquela inimizade no trabalho? Aquele vizinho difícil, aquele parente que fica pegando no pé, que fica falando, nossa, mas você toda vez vem, fica falando de Jesus. Nossa, mas gente, então olha a coragem que ela teve. E aí, o que é mais fácil a gente fazer muitas vezes? Não falar, não, né? Eu não sei o que ele vai falar. Toda vez eu falo a mesma coisa. Desiste. Desiste se bobear que até está falando não. Mas se a gente for parar para analisar, eu sempre testemunhei aqui várias vezes, as irmãs sábias assim, já me ouviram falar. Quanto tempo que eu levei para me converter? Quem lembra? Ah, você não vai, Maria. 7 anos. 7, Deus ali, ó, meu pé, Roberta, isso, Roberta, aquilo, eu ia para a cela, voltava para a cela, eu ia, estava alguma coisa, eu voltava. Ele desistiu de mim? E por que a gente vai desistir das pessoas? Vai desistir de um parente que não quer te ouvir? Vai desistir de um amigo, de um vizinho? Eu lembro que ele trabalhou muito comigo dentro do meu emprego, na época, né, eu fui mandada embora. Tinha uma funcionária lá que ela se perguntou, como é que você aguenta essa mulher que você vê todo dia fazendo isso e você não faz nada? Eu falei assim, ô Tânia, ela tem mais problema que eu. Vamos orar para ela? Que é o que a Silvana, minha desculpadora, me ensinava. E assim eu fiz. E Deus foi tão bom que proporcionou que ela viesse pedir perdão para mim. Hoje a gente está, graças a Deus, está numa boa. E ela falou para mim, conversa comigo, você aguentava. Eu falei assim, mas não é você, amada. Eu sei que a gente luta contra o espírito, não é você. Você tinha tanto, e ela tinha problema com o marido. Então, nós somos assim muitas vezes. A gente pega tudo, né, no pacote e vai. Que vem a gente vai tirando. Então, nós que temos essa sabedoria, quando a gente receber isso, não vamos ficar magoados, né, com as pessoas. Respira fundo, pede para o Senhor a orientação, fala, Senhor, essa pessoa está sofrendo. Só fere quem está ferido. Me usa na vida dela para mim mostrar isso para ela, para mim acolher, para mim. Se você tocar num ponto ali, é uma pessoa que vai precisar de um abraço, de uma orientação, vai chorar. E aí? Você está deixando ela de lado? Deus acha que você pode colocar essa outra pessoa, mas vai ser cobrado por você. Então Abigail fez a comida, levou a comida, foi ao encontro de Davi, conseguiu convencer ele, e é como eu falei, ao invés de fugir, ela fez o quê? Voltou para o marido. Que jeito que o marido estava? Alguém pode ler para mim? 1 Samuel 25, 36. Lê aí, bem alto para mim. Que jeito que o Nabal estava? Quem vai ler? Ele estava bêbado, obrigada, irmã. Bêbado, embriagado. Já pensou? O que ela pensaria nesse momento? Meu Deus, fiz tudo que eu fiz, ele me colocou numa sinuca de bico, não era para estar todo mundo morto. Eu vou lá, faço tudo, resolvo o problema, eu chego em casa, o que ele está? Embriagado. Dá vontade de virar as costas e sair correndo? E aí, o que ela fez aqui? Que ela falou? Pelo que ela não deu a entender coisa alguma, não falou nada, não gritou, não reclamou, não jogou na cara que ela resolveu tudo. Quem aqui se sente filho? Eu jogaria na cara. Mas eu fiz tudo. Olha lá, eu lavei a louça, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você não faz nada. Não é, amada? A gente faz que nem a Abigail ou a gente mete prova? Vamos todo mundo aí analisar. Aí, olha o 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, gente, foi o ápice do domínio próprio. Ela dormiu com essa situação na cabeça, meu Deus. E só de manhã,
Meu Deus, eu não dava conta. Mas eu, ixi, aqui, eu não durmo, pelo menos. Se eu não falo na hora, pelo menos eu não durmo. Então, calou e não falou nada. Chegou no ápice do domínio próprio. Ela soube se controlar. E o controle, amadas, a gente precisa ter em todas as áreas. O nosso controle começa aqui, ó. A palavra fala que o diabo não toca no Filho do Senhor, né? Ele está ao nosso derredor, e não ao nosso redor. Ele não toca, mas ele ataca a nossa mente com setas inflamadas. Então, aqui está a fonte do nosso domínio próprio. Aqui começa tudo. É aqui que eu falei, vamos respirar fundo, oxigenar esse cérebro, pôr ele para funcionar, chamar a ajuda do Espírito Santo. Daqui vai formar sentimentos positivos ou negativos, de amor ou de ódio, de revolta ou de tranquilidade, e aí então vamos gerar as atitudes. Tá? Aí sim, olha lá, o Abigail ouviu o servo, né? Foi humilde, foi substeve, a ideia e a sabedoria, raciocinou para poder agir. Então, por isso que fala, respira fundo, conta 22 carneirinhos, 100, que for preciso lá, até 1000 para poder respirar, se for preciso, não falando nem no dia de manhã. E às vezes, olha que interessante, no outro dia de manhã você vai estar mais calmo, não precisa falar mais. Já aconteceu isso com vocês? De você conseguir ter ali, né? Raridade mas tem, né? Mas um certo domínio próprio, esperar um pouco de não, gente, vai resolver, vai não. Eu adoro a função apagar do WhatsApp. Maravilhoso, né? Você vai lá, escreve, ai meu Deus, ora, às vezes não tem um azulzinho, vou lá e apago de novo. Às vezes a pessoa fala assim, Alexandre, quem foi que você apagou a mão daquelas figurinhas assim, né? Não, escreve, deixa que depois eu falo. É tão bom, né? Só que às vezes quando a gente falar e fazer, não vai ter como apagar. No WhatsApp ainda a gente tem esse recurso, né? Da pessoa está ocupada, não está online. Hoje tem aqueles 2 risquinhos, você não sabe se a pessoa viu ou não viu, não risque. Agora, depois que você falou e fez, acabou. E aí, como é que foi? Vamos recomeçar, vamos pedir perdão. Mas se for uma pessoa que ainda não está preparada, que não tem o Espírito Santo, aquilo ali minou. É como se você tivesse ali manchado o território, você poderia estar trabalhando. Né? Temos que treinar a nossa mente, como eu falei agora, e não ocupá-la com distrações, permitindo que ela nos sabote. As distrações, amada, nos sabotam. Distração é tudo aquilo que não é a palavra de Deus. Distração é uma novela, só te ensina coisa errada, é um filme, nada a ver. Difícil ter o discernimento cristão para poder falar, não, isso aqui é de Cristo, não é. Me falaram até esses dias, eu acho que é o pastor Hernandes Lopes, falou de uma pessoa que foi falar num comentário dele sobre um comentário que ele falou sobre The Chosen. E aqui o pastor Felipe falou dessa série. É ótima e maravilhosa. Mas, como tem muita dramaturgia, tem que ter sabedoria e conhecimento bíblico para ter o discernimento necessário. Porque senão você fica ali, às vezes, mais envolto, preocupada com o que não está na Bíblia, às vezes eles enchem, assim como as novelas da Record, muitas vezes, né? Seguem essa linha. Então, por que a importância, como eu falei lá atrás, de conhecer a Bíblia? De não ser influenciado, tá? Seja por um vídeo que você vê que não está falando, porque às vezes a pessoa, a gente já sabe que está na palavra. Então, ele vai lá te atrair por conta de um versículo, mas aí a explicação, o negócio, aquela dramaturgia toda, aquela apresentação dele é tão atrativa, que você pode certeza vai acreditando. É igual o pastor Felipe falou, e às vezes a gente vai deixando, e o conhecimento que a gente tem, né? Se for pouco, ele vai minando. Então, por isso que a gente tem que ruminar, né? Eu já ouvi esse termo, ruminar a palavra, né? Mastigar, tudo, deixar para poder criar realmente mais no nosso coração e nada nos influenciar. Então, Roberta, mas eu não vou dar uma olhadinha no Instagram? Vai, mas olha, você vai saber aquilo que te enriquece, eu, por exemplo, uso muito como ferramenta profissional. Mas tem que tomar cuidado, para não sabotar e não te tomar um tempo. Né? Eu lembro que uma vez a irmã Tiva falou, num encontro que a gente teve, que ela via os vermelhinhos, não sei quem lembra, que enquanto ela terminasse tudo os vermelhinhos,
nós devemos aprisionar os nossos pensamentos e não sermos prisioneiros dos nossos pensamentos. Nós que temos o poder. Quantos relatos vocês ouvem de pessoas que com fé se curaram? Não é? Quantos médicos a gente vê falar no tratamento? Mas por quê? Então Cristo salva sozinho? A pessoa tem que crer nele. Concorda? Não é? Então, a gente precisa ter o nosso posicionamento. Olha o posicionamento de Abigail: de sabedoria, de coragem, de ousadia, de buscar a Cristo, para Ele poder fazer a obra dele, para Ele abençoar, para Ele salvar, para Ele curar. Mas isso tem que partir de nós. Então, é esse domínio que a gente tem que ter. E o mais seguro para nós, o correto e o único caminho é ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Não tem outra coisa que a gente tem que ocupar. Quanto mais espaço ela ocupar na nossa mente, mais seguro. A gente tem falado muito de mente, muito. Quem lembra aqui da última palavra que eu trouxe? Qual foi o título? Já faz tempo que eu estou aqui, né? Que agora a gente está fazendo o que eu disse. Não é? Se eu estava perto, mas eu não lembro nem como sei, você está perguntando que fala. Eu falei sobre identidade. Lembra da gente ter a nossa identidade firmada em Cristo? Em quem somos? A irmã Maria esses dias fez Nossa, eu só falo dela, né? Você fala, nossa, mas talvez tenha uma pessoa que falar. Mas ela fez um retrospecto, né? Que a gente tinha visto desde o começo do ano. Gente, eu não lembrava de nada. Eu falei, quer saber? Eu vou anotar. Agora, na hora que ela fizer a chamada oral, eu sei. Eu colo, tá aqui. Realmente, da gente tá bom pra gente o tempo todo. O tempo todo. E agora uma coisa que já nos alertou. A gente precisa ter isso aqui em mente, porque nós não vamos ter por muito tempo. Nós não vamos ter. Tem que ficar gravado. A gente vai ensinar as pessoas o que a gente tem aqui, ó. Ah, o Marcos, eu não consigo guardar o endereço. Vamos. Eu falava assim para ela. Quando você tem TDAH e na escola é assim, eu pergunto para ela a letra da música do cantor preferido, sabe de cor, salteado, tem papel. A gente só busca muitas vezes decorar e saber o que não seria interessante. Mas eu não entendo. Vamos de ajuda do Espírito Santo, vamos pedir para a irmã estudar junto. No comecinho ela vai te direcionando a entender, depois você deslancha. Não tenha medo de pegar. Não tenha. Deus vai falar com você. Aquela Nabal, aqui na história, ele representa na nossa vida aquela pessoa que Deus colocou, como eu já falei, ou para a gente ajudar, ou para nos ajudar. Façam outra análise aí. Quem que vocês identificariam na vida de vocês como Nabal? Tem muitos, né? Diz o colega de trabalho, o próprio marido. A gente vê tanta dificuldade de relacionamento com pai, mãe, irmãos, né? A gente tem irmãos que não se falam. Tem filho que não fala com a mãe na mesma casa. São nabais, né? O outro ali. Então, quantos nabais a gente tem? Né? Agora, para finalizar, nós vamos aprender 4 estratégias de Deus para tudo isso que a gente viu aqui, para firmar aí o nosso governo de si próprio, associado aí, tendo como exemplo, tendo como lição os desafios que a Abigail enfrentou. E aí, se cada uma das irmãs se identificar, que pegue isso já ali, né, como lição e como aprendizado. Eu me identifico todo. Então, como podemos vencer os nabais da vida? Então, nós vamos ver o desafio 4, né, da Abigail, como ela enfrentou. Primeiro desafio dela foi ouvir a notícia que todos poderiam morrer. Será que nós teríamos o autocontrole que ela teve? Ou a gente se desesperaria? Ou a gente sairia correndo? Ou a gente gritaria? Ou a gente já ficava ali, meu Deus, clamando e chorando e culpando Nabal, já vai brigar com o marido? Sempre usando o desespero e o descontrole para poder resolver as coisas. Resolve, gente. Cria mais problema, né? Então, nesse momento de crise que ela viveu,
Ela não foi prepotente, mas foi humilde, né, diante da ameaça e da afronta de Davi. A humildade, gente, ela é muito importante, porque ela vai fazer a gente enxergar coisas que a prepotência e a arrogância não deixam. Por isso eu falei da questão de se igualar ao servo, né, de saber ouvir as pessoas. Ah, mas imagina, eu sou advogada, eu vou ouvir minha empregada? Gente, vocês não têm noção tanto que a minha funcionária sabe, tanto que ela me ensina, não só por ser mais velha, sabe? Mas é uma pessoa assim, que tem um amor por mim, pela minha família, me ensina o tempo todo. Mas se é uma patroa prepotente, né? Agora, imagina, quem é ela? Quem é ela para falar comigo desse jeito? Então a gente precisa ter a humildade de ouvir as pessoas. Segundo desafio da Abigail foi defender o marido quando poderia ter se vingado dele. Não foi tarefa fácil, né, gente? Imagina. E aqui nós estamos falando de uma coisa séria. Ele colocou a vida de todo mundo em risco. E olha o autocontrole, o desafio que ela teve de não atacá-lo, né, de não brigar com ele. Ao invés disso, ela falou: pera lá, como é que eu posso resolver? Deixa na volta depois, que a gente resolve. E é aquilo que eu falei, muitas vezes diante de uma pessoa que erra com a gente, ou que nos coloca numa posição de perigo, de dificuldade, o que a gente quer fazer? Quer apontar o erro. Eu te falei, você é assim, por que você fez isso, por que você foi precipitado? A gente quer mandar, a gente quer ter o controle, a gente quer ter a razão. E não é assim. Muitas vezes a gente precisa olhar para o que eu posso fazer para resolver. Às vezes a gente até pensa, mas depois que acabou com a pessoa, né? Jogou na cara, aí você vai lá querer resolver. Mas às vezes não dá tempo mais. A Abigail, nesse caso, se ela esperasse mais um pouco, não teria todo mundo morto. E aí? Então, é o que nós falamos aqui. Ela poderia ter se ligado, mas ela foi altruísta, ela teve compaixão. E isso são sentimentos que a gente aprende, né, só com Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é com amor, gente, não tem jeito. Ela pensou nos outros, não pensou em si própria. Ela quis resolver a situação. Ela salvou a vida dela com isso? Salvou. Mas ela pensou só nela? Tanto que ela foi lá e falou: a culpa é minha. Olha que risco que ela correu, colocar alguém matava ali na frente na hora. Me perdoa, meu Senhor. Terceiro desafio. Desafio de Abigail, quando teve que enfrentar um homem que queria matá-la. Então ela poderia ter sido covarde, mas ela decidiu ser corajosa. Coragem e ousadia nos farão vencer a guerra. É somente com coragem e ousadia que a gente vai buscar ajuda. Ajuda de um médico, ajuda de uma irmã da igreja, ajuda de um profissional, seja no terreno, né, que eu falei aqui dessa questão da medicina, seja dentro da igreja, se aconselhando. Gente, não tenham vergonha, busquem ajuda, abram o coração. A gente precisa uma das outras, a gente precisa se apoiar, porque quando a gente traz a palavra aqui, quando a gente traz essa questão das mulheres, eu gosto muito de trazer, ele me tocou muito a questão, a irmã Neia trouxe, né, sobre João Quebete também. Então a gente precisa se apoiar nesses exemplos e uma na outra para a gente seguir, senão a gente não consegue. Porque naquilo que eu sou forte e a irmã é fraca, vai ter um ponto forte que eu sou fraca. Então é desabafando, tomando um café, pedindo ajuda, que a gente vai, não tem vergonha, os nossos problemas são os mesmos. Eu falo que só muda de nome e de endereço. A gente enfrenta as mesmas coisas. Assim como os homens às vezes têm as mesmas posturas diante da gente, nós, pela natureza que Deus nos fez, igual, a gente tem as mesmas necessidades, as mesmas carências. Então vamos abrir o coração para o outro e pedir ajuda, né? Seja para Deus aqui, né? A palavra, o estudo da palavra, seja uma para a outra. Quarto e último desafio. Desafio da Abigail, esperou o tempo certo de falar com Nabal. Eu acho que, para mim, esse é um dos mais difíceis. A gente é muito impulsiva, né? Quando a gente vê falar, eu falei. Ai, meu Deus, gritei. Ai, meu Deus, não é? E eu brinco com a Marisa. Com a mesma rapidez que eu sou impulsiva, é o chineado do Espírito Santo, não é? Já falei isso aqui várias vezes. Ele vem e fala: ei, Roberto, de novo? O que você foi falar desse jeito com a Laura? O que você foi responder? O que você foi se precipitar? A gente é muito precipitado, né? A gente quer logo já
Ela poderia ter cegado, se descontrolado diante da embriaguez de Nabal, mas ela foi sábia e se calou. Para vencer uma guerra, amados, ao invés de batermos de frente com os nossos agressores, os nossos nabais, nós devemos ser humildes, altruístas, corajosas e sábias. Quem nós somos nessa história? Nós somos Davi? Nós somos o servo? Nós somos Nabal? Ou nós somos Abigail? Como nós estamos agindo diante das guerras, dos Nabais, dos Davis, dos servos? Cada um desses personagens possam ter ensinado vocês, que vocês procurem se identificar quem eles são na vida de vocês e quem vocês são, né? E o final da história de Abigail, quem sabe? Casou com Davi, olha só, passou os 10 dias, né? Depois acho que a Bíblia fala 10 dias, o Nabal morreu. Olha como a recompensa vem, quando ela fugiu, né? O Nabal morreu e Davi, em forma de gratidão por tudo que ela fez ali, né? Livrou ele de ter cometido um erro grande, foi lá e tomou ela como esposa. Olha os novos territórios. Ela foi lá, tomou conta do seu, Deus proporcionou um novo. Então não vale a pena, meninas, ter domínio próprio? E vou voltar ao que eu falei no começo. Quem nos dá? Nós mesmos? Só Cristo. Então que todas possam ter sido abençoadas com essa palavra como eu fui. E que a gente se lembre de Abigail, respire fundo toda vez que a gente passar por uma situação para tirar o nosso autocontrole, seja para falar, seja para pensar, seja para fazer. Viu? Gratidão pela atenção de vocês. Consegui terminar antes das 9. Maria, você vai ficar para encerrar. Obrigada, amados. Que menina pontual, hein? Falei para ela que depois que ela terminasse, eu vou trazer uma mensagem agora. Amanhã está todo mundo folga mesmo. Estou brincando, irmãs. Eu acho que tá, né? Quem vai trabalhar amanhã? Só você, Elton. Oh, meu Deus. Mas é bom, né? Deus está no controle de todas as coisas. Roberto, obrigado. Que tema difícil, né? Quem aqui se identifica com o domínio próprio? Ninguém? Beleza, vocês estão ó, mais ou menos. Gente, como que esse tema é difícil? E somente o nosso Deus, né, para nos ajudar. Porque a palavra de Deus todos os dias ela é viva e ela é eficaz. Todos os dias ela vem falar conosco de uma maneira diferente. Então esse domínio próprio, irmãos, que faz parte dos grupos do Espírito, é para a mulher. O homem é difícil, né, dele se dominar, né? Então é nós que temos que influenciá-los. Os homens é mais difícil, eles estão do lado, se eles ouvirem vai dar problema. Estou brincando. Mas a mulher, ela foi feita para quê? Você já se perguntou por que a mulher foi feita? Por que ela veio? Já perguntou para você? Alguém sabe me falar? A Bíblia fala que nós somos ajudadores. Auxiliadora, né? Não é para medir força com o homem, como eu já fiz um dia. Mas se você está aqui hoje, porque Deus te trouxe aqui, certo? Você podia estar em outro lugar, você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Quando a gente convida, porque Deus tocou o coração de quem convidou, e depois Deus foi lá e tocou o coração de quem foi convidado. Não foi eu, não foi nenhuma das irmãs, não é mérito nosso, mas sim do nosso Deus. Se você está aqui, porque Deus te trouxe aqui. Deus queria falar com você hoje. Às vezes tem alguma área da tua vida que o tema de hoje foi falado, Deus quer tratar. Ou se não, você pode ajudar alguém, certo? Se você não tem nada para resolver nessa área, sempre vai ter alguém do teu lado que tem, tá? Então é isso, irmãs. Graças a Deus, mais um mês concluído. Com a graça de Deus, nós estamos em 42 mulheres, tá? Eu agradeço demais, eu me emociono porque são dias difíceis, parece que não vai dar conta. Quem trava a luta aí?
Quem não tem, né? Todas nós temos todos os dias. Então é só Ele para nos ajudar. Só o nosso Deus, só o nosso Pai. Tá bom? Vou fazer uma oração para a gente terminar. Eu gosto de tirar uma foto aqui, que eu sei que tem meninas aqui que estão aqui pela primeira vez. A gente tem um muralzinho de foto ali. Eu sempre coloco, né, no nosso mural, lembrando de todas que já passaram por aqui, de todas que voltam, das irmãs da igreja que são assíduas, todo o encontro que está aqui, graças a Deus. Obrigado, irmãs, pela colaboração. E depois a gente vai do lado. Irmãs, não vai embora, viu? A gente vai ter uma comunhão ali rapidinho. Vamos conversar um pouquinho uma com a outra, comer alguma coisa, tá bom? Vamos orar então? Vamos ficar de pé? Dar uma esticada nos nervos. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez quero louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, honrar, Pai, o Teu nome todos os dias, porque eu sei que é somente através do Senhor. Eu te louvo e te agradeço por cada mulher que aqui está. Te agradeço pela vida da Roberta que nos trouxe essa palavra. Te agradeço pelas visitantes que estão aqui. Te agradeço pelas nossas irmãs que estão aqui dessa igreja, Pai. Que todos os dias o Senhor nos fortaleça, todos os dias o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos use. Pai, eu sou imensamente grata por